Olá, turma do oitavo ano, como vocês estão? Bom dia para vocês nessa manhã de terça-feira. Eu espero que tudo esteja muito bem com vocês e com a família de vocês. Vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 802. Essa aula é para terça-feira, dia 25 de novembro. Professora Estela com você mais uma vez. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre entendendo a ecologia. Vamos lá. O ambiente dos seres vivos. Os ambientes são formados por seres vivos e não vivos. Os elementos bióticos constituem os fatores bióticos, que vem do grego bios, que significa vida, do ambiente, como os animais e as plantas, por exemplo, tá? E os elementos não vivos compreendem os fatores abióticos, que vem do grego a, que significa ausência, e bios, vida, como a radiação solar, a água, o ar e o solo. Então vamos lá, fatores bióticos ou elementos bióticos são aqueles elementos que possuem vida no ambiente, como eu dei o exemplo aí, animais e plantas. E os elementos não vivos, que seriam os abióticos, são aqueles que não possuem vida. E você vai pensar, o que não possui vida no ambiente? Estou falando no ambiente natural, tá? Então vamos lá, seria a radiação solar, o calor solar, né? A água, o ar e o solo. Nessas imagens aqui embaixo, eu coloquei aí um lago. Neste lago, nós temos elementos bióticos e elementos abióticos. Nós temos aí as plantas, que são bióticos. Mas temos também nesse lago a água, temos o ar, nós temos a radiação solar, temos a terra, que nós sabemos que está ali. Tudo são elementos abióticos. Lá em cima nós temos o hipopótamo, que é um elemento biótico, a água e a terra. Logo abaixo temos um crocodilo ou um jacaré, não posso confirmar o que seja, sei que é um crocodiliano, que é um elemento biótico. Aqui ao lado, à direita em cima, nós temos as flores, as plantas, que são elementos bióticos também. E logo abaixo nós temos uma garça. Dentro da água, a garça é biótico e a água abiótico. Então, quais os componentes bióticos e abióticos desse lago? Os componentes bióticos desse lago são os vegetais e todos os outros seres vivos que ali estão. Já os abióticos são a luz, que é necessária às plantas para a fotossíntese. Lembrando que é a partir da fotossíntese que os vegetais produzem o oxigênio. Temos o oxigênio, que é utilizado pelos peixes e demais organismos do lago. Tem a temperatura da água, que quando a temperatura da água aumenta, o oxigênio dissolvido nela diminui, provocando a morte de muitos organismos. Isso deixa a água mais turva, impedindo a passagem de luz e a consequente realização de fotossíntese pelos vegetais. Como os vegetais não fazem fotossíntese, o oxigênio não é produzido e mais organismos morrem. Temos rocha e lama no fundo e nas margens do lago, que servem de esconderijo para alguns organismos. Temos também os sais minerais, que estão dissolvidos na água. Esses sais são importantes para os organismos que ali vivem. Vamos falar agora sobre as relações ecológicas. Relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? Vamos falar sobre relações ecológicas, tá? Que é a relação que os indivíduos, eles têm entre o mesmo grupo, ou também em relação aos indivíduos de outros grupos, de outras comunidades, de outras populações, de espécies totalmente diferentes. Vamos lá, o primeiro é o comensalismo. Nesse tipo de relação, apenas uma espécie ela é beneficiada. No entanto, não causa prejuízo à outra. Essa relação é classificada como harmônica. Um exemplo de comensalismo ocorre entre o tubarão e a rêmora. Esta se fixa na superfície ventral daquele por meio de ventosas e assim é transportada. Tal relação é também conhecida como inquilinismo, além de utilizar-se de restos alimentares do tubarão para a sua alimentação. Então aqui eu coloquei 3 exemplos de comensalismo.
Eu só expliquei no texto em relação ao tubarão e a rêmona, como você vê na primeira imagem. A rêmona, ela tem uma ventosa na boca, que ela se fixa ao corpo do tubarão, e o tubarão carrega a rêmona junto com ele. Sem contar que quando o tubarão ele se alimenta, ele rasga a carne do peixe que ele está se alimentando e vai pedaços de carne para tudo quanto é lado. E a rêmona se aproveita desses pedacinhos de carne. Nesse segundo exemplo aqui de comensalismo, nós temos uma anêmona, que são esses pauzinhos aí, né? Que é a tentáculo, o nome é tentáculo da anêmona, que é um ser, vocês vão estudar isso no 6º ano, é um quinidário, que esses tentáculos aí são urticantes, tá? Causa de queimaduras igual à água viva. O peixe-palhaço, ele vive dentro da anêmona. Por quê? Por ser um peixe muito colorido, chama muita atenção dos predadores. Então, ele busca refúgio dentro da anêmona. E ele é imune a essa toxina. Então, a anêmona consegue proteger o peixe-palhaço. Nós temos o terceiro exemplo aqui de comensalismo, que é muito interessante. Vocês podem reparar, tem um crocodilo com a boca mega aberta e tem um pássaro dentro da boca do crocodilo. E você pensa, por que o crocodilo não come o pássaro? Vou te explicar. O crocodilo, ele fica cheio de restos de comida, restos de carne, né, entre os dentes dele. E isso pode infeccionar, pode causar fortes dores. Esse pássaro, ele tem a função de tirar esses pedaços de carne que ficam entre os dentes do crocodilo. E isso dá um alívio muito grande do crocodilo, tá? Então, os dois acabam se beneficiando nessa relação. Vamos falar sobre mutualismo. Nesse tipo de relação, indivíduos de espécies diferentes vivem associados, sendo dependentes ou não dessa associação. Nela, os dois são beneficiados. Um exemplo de mutualismo obrigatório é a associação de algumas espécies de algas ou cianobactérias e fungos, formando o líquens. As algas ou cianobactérias fazem a fotossíntese e fornecem aos fungos a matéria orgânica produzida que servirá a eles como alimento. Já os fungos retêm água e sais minerais, além de conferirem certa proteção às algas. Então aqui, isso aí esverdeado nessa imagem, tá? São os líquens, que é uma fusão da cianobactéria, que é uma alga, com o fungo, tá ok? Então vamos lá, as algas, elas vão fazer a fotossíntese, né? Para poder trazer os nutrientes para esse líquen. Em relação, o fungo, ele vai produzir matéria orgânica que vai servir como alimento. É uma relação muito interessante do mutualismo. Outro exemplo é a predação. Nesse tipo de relação, um indivíduo mata o de outra espécie para alimentar-se. Apenas um indivíduo é beneficiado. Um exemplo de predação pode ser observado em leões que se alimentam de animais como a zebra. Estamos aí nessa imagem ao lado, né? A predação. O leão capturou a zebra, está matando essa zebra para poder se alimentar desta carne. Outro exemplo é o parasitismo. Nesse tipo de relação, um dos indivíduos, que é o parasita, ele retira do organismo de outro, que é o hospedeiro, os nutrientes para a sua sobrevivência. Tal relação pode debilitar o indivíduo hospedeiro e até mesmo levá-lo a óbito. Um exemplo de parasitismo ocorre entre o ser humano, hospedeiro, e alguns vermes, como a lombriga, que é o parasita. Nessa imagem aqui, nós temos aqui a parte de dentro de um intestino humano. Esse tubo é o intestino. E essa imagem aí mais corrente aí é uma lombriga, é um verme. Essa lombriga, ela vive dentro do intestino de qualquer mamífero e suga os nutrientes que seriam para esse mamífero, para esse ser. Isso pode acometer muito os seres humanos também. Então vamos lá, meus queridos, atividades rever e aplicar das páginas 242 e 243. Façam, que em breve nós voltaremos com as correções. E qualquer dúvida, eu aguardo por vocês na nossa sala de aula do Classroom, no seu horário de aula. Tchau, tchau, um beijo. Fiquem com Deus.